começar com a mensagem, gostaria só de mencionar, no final desse culto, antes que eu esqueça, no final desse culto a gente vai ter venda de misto quente. E essa vez a arrecadação do misto quente vai ser para mim e para minha esposa. No começo do mês de janeiro nós vamos participar de um como se fosse um retiro, um congresso, de uma missão chamada Missio Dei. E essa missão ela é voltada para capacitação e orientação de pessoas que têm chamado ao ministério. Seja chamado pastoral, seja chamado missionário, evangelístico. E vão ser 3 dias inteiros, de manhã, à tarde, à noite, bastante refeição. Então a gente vai ter uns gastos maiores. A gente conversou com a diretoria e eles aceitaram a gente fazer uma venda de misto quente aqui para levantar os valores. E a motivação do nosso coração é se capacitar para servir melhor a igreja. Esse é o desejo profundo do nosso coração. Que a gente esteja cada vez mais preparado para isso. Então, conto com a ajuda e a oferta dos irmãos também para isso. Amém? Uma das coisas que a gente preza muito aqui na nossa comunidade, aqui nessa casa, é o ensino. A palavra realmente de ensino. Aqui a gente não tem tantas palavras assim voltadas a simplesmente te emocionar, ou simplesmente palavras de coaching, palavras para deixar você para cima, de alto astral, sair daqui cheio de você mesmo, se sentindo bem. Mas uma preocupação muito grande que a gente tem aqui é o ensino. O ensino, ele produz maturidade. E a maturidade, ela é essencial para a nossa vida cristã. Para a gente servir os ministérios, para que a gente esteja apto realmente para lidar com todas as coisas dessa vida, da vida cristã. E o tema da mensagem dessa noite é lidando com o sofrimento. É um tema que eu tenho sentido muito profundamente de Deus para falar sobre o assunto, para abordar melhor, a gente destrinchar melhor o que é o sofrimento nas nossas vidas, o propósito, por que acontece e o que está ao nosso alcance. E a minha oração é que talvez você não esteja passando por uma situação extremamente difícil, um sofrimento grande. Todos nós temos as nossas lutas, mas algumas às vezes têm lutas maiores, outras têm lutas menores. Mas a minha oração é que a partir dessa mensagem você nunca mais olhe para as suas lutas da mesma forma. Que você não olhe mais para o sofrimento, talvez da mesma forma como você via. Mas que essa noite o Espírito Santo possa ministrar o seu coração. E que a gente possa ver pelo prisma da Bíblia o que ela nos ensina acerca do sofrimento. Amém? Gostaria de pedir para vocês abrirem comigo na segunda carta aos Coríntios, logo no primeiro capítulo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 até o 7. Já aparece ali no telão junto? Vou começar. A partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar o que estão passando por tribulações com a consolação que recebemos de Deus. 5. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para que vocês tenham o consolo, que os ajuda a suportar com paciência os mesmos sofrimentos que estamos padecendo. 7. A nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma que participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Amém? Vamos inclinar a nossa cabeça. Vamos nos colocar em oração mais uma vez. Senhor Deus e Pai, eu me humilho diante de Ti e reconheço a minha total dependência de Ti, Senhor. Nós queremos, como igreja unida agora, clamar a Ti pela Tua presença, Deus. Pelo Teu toque nesse lugar, Senhor. Nós queremos ser transformados por Ti, Senhor. Tu és a nossa única esperança, Senhor. Nós não temos ninguém que possa nos transformar. Nós não podemos nos transformar a nós mesmos. Mas o Senhor, com o Teu toque, o Teu sopro, o Senhor pode
ministrar aos nossos corações, pode tocar as nossas vidas, abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, para que a gente possa sair daqui transformados, Pai. Nós clamamos a Ti, Deus. Não há ninguém aqui que seja digno da Tua presença, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu infinito amor, nós clamamos a Ti pela Tua presença aqui nesse lugar, Pai. Toca-nos essa noite, Pai. Fala aos nossos corações com poder e autoridade, Deus. Ministra as nossas vidas, Deus. Que todos nós aqui, sem exceção, possamos ser transformados por Ti, pelo poder da Tua palavra essa noite, Pai. Nós clamamos a Ti em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Quando eu analiso esse texto, eu percebo que a gente consegue tirar 3 lições para a nossa vida. 3 práticas, 3 coisas que a gente pode entender melhor sobre o sofrimento. E a primeira lição, o primeiro aspecto, eu gostaria que você olhasse para o irmão que está do seu lado. Faz uma cara bem profética, assim. Olha para ele assim e fala: você vai sofrer. Você vai sofrer. Amém? É o amém mais xoxo que já foi dito nessa igreja até hoje. Talvez alguém esteja pensando, né? Poxa, Lucas, o que é isso? Até talvez eu pude ver alguém falando assim, ó: está repreendido em nome de Jesus. Meus queridos, vamos falar bem sério. Todo mundo aqui já sofreu. Todo mundo aqui já passou por uma situação muito difícil. Todo mundo aqui já perdeu alguém. Todo mundo aqui já recebeu, às vezes, uma ligação, uma mensagem que tirou o chão dos nossos pés. Que acabou não só com o nosso dia, acabou com a semana, acabou com o mês. Situações da vida que foram muito difíceis. Eu tenho certeza que todos nós aqui, sem exceção, já passaram por uma situação assim. E não é verdade que a gente sofreu? E alguém aqui tem a convicção de que essa foi a última vez, que de agora em diante é só vitória, só alegria, zero luta, zero sofrimento. Alguém acredita nisso? Levanta a mão que a gente já vai orar por você. Acho que não, né? Uma das coisas que, se a gente começa a analisar profundamente a palavra de Deus, a gente entende que o sofrimento faz parte da vida do cristão. Eu gostaria que a gente acompanhasse mais umas passagens bíblicas, rapidamente, que falam sobre o assunto. Por exemplo, em Mateus 16, 24 e 25. Vocês não precisam sempre abrir, porque eu vou ler algumas passagens, mas eu quero que vocês prestem bem atenção. Em Mateus 16, 24 e 25 diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. Em Mateus 10, 21 e 22, diz assim: um irmão entregará à morte o seu outro irmão, e o pai ao seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. João 16, 1 e 2. Tenho-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas, e de fato virá o tempo que, quando quem os matar pensará que estão prestando culto a Deus. Isso praticamente é o pensamento de todo muçulmano extremista. Quando mata um cristão, acha que está cultuando ao Deus. Em 2 Timóteo 3,12, fala: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Romanos 8, 16 e 17 diz: o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Cristo, também com Cristo seremos glorificados. Filipenses 1:29 fala: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas de também sofrer por Ele. 2 Timóteo 1:8 fala: portanto, não se envergonhem do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. E a última passagem que eu gostaria de ler, preste bem atenção, está em 1 Pedro 4, 12 e 13. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo.
mas alegrem-se na medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Amém? Esse último versículo ainda fala, não estranhe quando vem o sofrimento. Não estranhe quando vem a luta, como se algo estranho estivesse acontecendo com você. A própria Bíblia testifica que é quase que garantido que nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por perseguições. E olha que a gente vive num país livre. A gente talvez não passa nem 1/10 das perseguições que muitos cristãos passam em países onde não há liberdade, onde eles não podem buscar Deus, onde precisam se esconder, são perseguidos, mortos todos os dias. Mas uma das coisas que a gente precisa parar para analisar é um tipo de pensamento que se desenvolve muito no meio de nós. É uma teologia que é pregada por aí, que a gente poderia classificar talvez como a teologia do triunfalismo. Daria para talvez dizer que ela é um ramo que vem da teologia da prosperidade. E apesar de que ela não fica dando tanta abordagem para dinheiro, carros caros e vida de prosperidade, mas ela foca sempre na vitória. É uma idolatria, a vitória, a bênção, como se parece que a única forma de você realmente andar com Deus é tudo na sua vida sendo resolvido, só milagre, tudo está acabando certo, é Deus na sua vida e todos os seus problemas são resolvidos. Mas se a gente olha para a Bíblia, isso não está em lugar nenhum. Não está em lugar nenhum da Bíblia que, vindo até Jesus, Deus vai resolver todos os nossos problemas, tudo vai acabar, todos os nossos problemas vão ser resolvidos. Não tem passagem que fala isso. Na verdade, para muitas pessoas, a realidade de muitas pessoas é que vir até Cristo pode surgir até mais problemas, mais provações. E isso é uma coisa que a gente precisa entender. Essa teologia só da vitória, do triunfalismo, ela é uma teologia que ela pega muito facilmente aqui no Brasil, porque existe assim um entendimento de que o brasileiro, como o povo latino, ele tem meio que assim, a parte emocional nossa é considerada assim, só coração. O povo latino é assim. O brasileiro também, ele é só coração, ele é muito emotivo, ele é muito emocional. E quando eu digo, só coração, é tipo assim, imagina você está assistindo um jogo de futebol e o seu time está ganhando, e você está ali, samba, pagode, churrasquinho na laje, muito bom, mas aí o seu time começa a perder. E o que acontece? Aí é sarjeta, é choro, eu também não quero mais assistir esse negócio, mas aí se o seu time dá a volta por cima, você já logo... A gente é muito assim, a gente é só coração, a gente é motivo. E infelizmente, às vezes, a gente acaba trazendo isso para a nossa vida pessoal, a nossa vida com Deus, onde parece que se as nossas lutas, todo mundo tem lutas, mas de uma forma geral a gente está sempre, dando um jeito, Deus ajuda, e a gente está assim, glória a Deus, é só vitória, mas se alguma coisa realmente acontece, aquela coisa assim que a gente não espera, que tira a gente do controle, que a gente não espera, não sabe o que fazer, a gente começa a se entregar a sensação de que Deus não está com a gente, Deus não agiu, Deus não me livrou, e a gente começa a se entregar a um sentimento de frustração, e o diabo sabe muito bem disso. E ele começa a jogar mentiras na nossa cabeça do tipo, tá vendo? Se Deus realmente amasse você, você não estaria passando por isso. Se Deus se importasse com você, não teria acontecido isso com você. E é muito importante que a gente não tenha esse tipo de pensamento. Deus espera que a gente tenha realmente uma mente evoluída, uma mente de Cristo. Uma mente que não se entrega a esse tipo de sentimento. A última vez que o Delcio trouxe a mensagem aqui, ele trouxe um testemunho que eu achei muito poderoso. Um testemunho de quando o Senhor estava te tocando, te chamando a ministério, e uma das coisas que tu colocou no teu coração foi sobre o teu futuro, e os teus empreendimentos, as coisas que tu tinha, e o Senhor concedeu com que eles não dessem certo. Mas tu estava com o teu coração sensível a entender que, olha, é o sinal de Deus, realmente não é esse o caminho. Mas se às vezes tu estivesse, vamos supor assim, totalmente focado, não, tem que dar certo, eu declaro, eu determino, eu vou começar de novo, e Deus tem que me abençoar, e tem que dar certo. E esse que muitas vezes a gente não pode se entregar.
Oi? Porque a nossa vontade do negócio é certa, não de Deus, né? Então, Exatamente. é as nossas vontades, não de Deus. Né? Um dos problemas realmente desse tipo de mentalidade é que a gente começa a se agarrar. Sabe, se agarrar às vezes em respostas ou milagres ou coisas que a gente quase que quer torcer o braço de Deus para que Ele faça, enquanto que não é vontade. Eu vejo muitas vezes coisas assim, situações como, pessoas vindo buscar Deus justamente em momentos de muita tristeza, de muito sofrimento. Às vezes é um casamento que está acabando, às vezes é a empresa que está quebrando, é a pessoa que está doente, é todo tipo de problema. E aí o que muitas vezes acontece? Começa a se liberar um monte de promessa. Não, o seu casamento vai ser consertado, a pessoa vai ser curada, a sua empresa vai prosperar. E, gente, glória a Deus, muitas vezes essas coisas acontecem. Mas outras vezes o casamento acaba. Muitas vezes a empresa quebra. A pessoa doente falece. E se a pessoa estava só contando, não, se Deus me ama, Ele vai fazer o que eu estou esperando que Ele faça. E aí o que acontece? Ela fica frustrada com Deus. Sai da igreja. Deus não me ama. Deus não fez o que eu estava pedindo. É muito importante que a gente entenda que Deus cuida de nós, independente do que estiver acontecendo. A gente mal consegue adivinhar o que vai acontecer amanhã. Quanto mais entender o agir invisível de Deus, os planos que Ele tem para nós, para a igreja como um todo. Independente das coisas que acontecerem conosco, a gente precisa entender que Deus está cuidando de nós. Ele está no controle sempre, Ele nunca é pego de surpresa. As coisas que acontecem conosco não fogem da atenção dEle. Às vezes a gente tem uma ideia muito errada do inimigo, como se, aqui no nosso mundo físico, carnal, a gente vê nações se levantando contra nações. Então, quando a gente pensa talvez entre Deus e o diabo, talvez a gente pensa como dois exércitos afastados, tem o território de Deus, o território do inimigo, mas na realidade não é isso que acontece. Lutero fala que o diabo é o diabo de Deus, é como se fosse um cão na coleira, ele faz apenas aquilo que lhe é permitido. Se a gente olha, por exemplo, na vida de Jó, o diabo pessoalmente pediu, ele olhou Jó e falou, olha, esse teu servo. Na verdade, Deus falou, olha o meu servo, E o diabo ainda falou, também, com todas essas bênçãos que você dá para ele. Enfim, vocês conhecem a história. Deus permitiu que ele tocasse na vida de Jó. E se a gente olha bem essa passagem, a gente não precisa abrir ela agora, mas se a gente abre essa passagem, a gente é muito acostumado só a prestar atenção na palavra que Jó fala, O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas antes de falar isso, ele fala, o Senhor nos deu o bem, não daria a ele também o mal? E eu me peguei pensando sobre isso que Jó falou. Deus nos deu o bem, não daria a ele também o mal? Deus deseja o mal para nós? Não, queridos. Na realidade, nós vivemos num mundo onde Deus dá o dia bom e Deus dá o dia mal para todas as pessoas. A palavra de Deus fala que Deus faz chover sobre justos e injustos. Gente, olha o que aconteceu recentemente em Rio do Sul, nas cidades ao redor. A enchente não fez a curva na casa dos ungidos do Senhor. A água não parou de entrar naqueles que pertenciam, naqueles que entregaram a vida a Cristo. A gente vê irmãos lá da igreja da Evangélica Livre lá de Rio do Sul, pessoas que eu conheço, que perderam muita coisa, jogando tudo na calçada. E eu fico pensando, cara, eu nunca passei por isso. Mas deve ser uma luta pensar, meu Deus, por quê? Por quê? Elton, tu queria dizer? Não, estou falando assim, vem uma palavra no coração, Todos os milagres, todas as curas que Jesus fez, elas foram momentâneas. Porque aquelas pessoas não viveram eternamente, elas morreram. Mas Deus deixa um legado, a vida eterna. Então a gente se bota, por que esse sofrimento? Mas Deus nos prometeu a vida eterna. Nesse sentido, assim, Amém. Não sei se eu vivi demais. Não, mas é isso aí. Os queridos, prestem bem atenção.
a gente viu pela palavra de Deus que realmente nessa vida a gente vai passar por lutas, das mais pequenas até as mais desafiadoras, que vão botar a gente verdadeiramente à prova. Mas eu não estou falando isso simplesmente para desanimar você, eu estou falando isso para que a gente tenha realmente um pensamento certo sobre isso, para que a gente não seja levado a se desanimar e para que o diabo não encontre em nós brecha para lançar frustração, incredulidade, e para que o nosso coração nunca se volte contra Deus. Gostaria de reler de novo os versículos 3 e 4 que a gente leu ali de 2 Coríntios. Se vocês ainda têm a Bíblia aberta de vocês. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações com a consolação que recebemos de Deus. Queridos, isso me leva ao segundo aspecto das nossas lutas e sofrimentos. A segunda lição que a gente tira disso. Eu quero mais uma vez que você olhe para o outro lado agora, para o outro irmão que você não olhou antes. Faz mais uma cara bem profética e diga: você será consolado. Amém? Esse amém foi melhor. Você será consolado, querido. Amém? O propósito de Deus, quando criou o universo, preste atenção. O propósito de Deus, quando criou o universo, quando criou todas as coisas, foi revelar a sua glória e a sua graça. E Ele fez isso através de Cristo Jesus. E de como Ele sofreu em nosso lugar. E agora que nós somos chamados a seguir a Cristo, nós também somos chamados a manifestar, preste atenção, a manifestar a graça e o poder de Deus através dos nossos sofrimentos. Uma das maiores coisas que a gente pode fazer é se livrar desse pensamento tipo Disneylândia da vida assim. E a gente entender que Deus pode muito mais manifestar a graça, o poder e realmente o consolo através das nossas lutas, do que simplesmente livrando a gente para que nada aconteça. Eu gostaria de ler um outro texto que vai nos fazer entender melhor como Deus pode nos consolar. De que forma? Eu gostaria que a gente abrisse em 2 Coríntios, no versículo 12, no capítulo 12. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler do versículo 1 até o 10. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inafáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. No 6. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas privações, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Quando a gente para refletir sobre esse texto, a gente vê algumas coisas.
Paulo, um homem poderosamente usado por Deus, teve revelações como nunca tiveram, como nenhum apóstolo teve antes. Teve revelações incomparáveis, ele mesmo diz palavras inefáveis. Isso significa que ele não conseguia colocar em palavras o que ele viu. Aquilo que ele viu no paraíso, aquilo que foi revelado para ele. Que não é lícito falar. Não é nem que Deus simplesmente proibiu ele de falar, ele não teria nem como. Tamanha grandeza da revelação que ele teve. Porque ao mesmo tempo que a mão do Senhor não está encolhida, a graça dele está disponível. Assim como o Senhor respondeu a Paulo e falou, eu não vou tirar o teu espinho, mas a minha graça te basta. E isso para mim ficou muito claro quando Deus falou comigo acerca das minhas lutas pessoais. Mas ao mesmo tempo, eu entendi que muitas vezes, se eu bobear e se eu começar a trocar a presença dele, se eu começar a me deixar ser vencido pela rotina, a não estar mais nos pés dele, a não estar mais prostrado, em choro, em joelhos, buscando ele com todo o meu coração, eu volto a lidar com as minhas lutas e dificuldades na força do meu próprio braço. E aí, meus queridos, é dor e sofrimento. O Senhor tem consolo para nós. Amém? Eu sei que, com certeza, todos vocês aqui têm as suas lutas. Mas talvez alguns de vocês aqui passam por aquelas lutas que já faz anos que fazem parte da vida de vocês. Às vezes é um marido que resiste ao Evangelho, não se converte, tem vícios. Às vezes é uma esposa desrespeitosa, que humilha, que reclama demais. Às vezes é um filho que está desviado. Às vezes é uma doença. É uma doença que te humilha, uma doença até visível, uma doença que te paralisa, que é uma pedra no seu sapato. E talvez só você e Deus sabe o quanto você já orou por isso. Talvez só você e Deus sabe o quanto você já chorou por causa disso. E talvez só você e Deus sabe quantas vezes você já falou, Deus, até quando? Até quando eu vou ter que suportar isso? Até quando eu vou ter que lutar com isso? Essa palavra que eu tenho para ti essa noite, queridos, é que mesmo que esse espinho não seja tirado hoje ou amanhã, sabe Deus quando, mas o consolo dele está disponível agora, hoje, aqui, nesse momento. A graça dele está disponível. O Espírito dele pode cair sobre você, te dando o renovo, te dando as forças. Isso é uma das coisas que a gente precisa entender, o que é a graça. Essa graça que Deus fala para Paulo, a minha graça te basta. Às vezes a gente não entende todos os aspectos da graça. A gente pensa que a graça foi aquilo que Deus liberou lá atrás, na cruz, no momento da nossa salvação, e pronto, é isso aí, foi a graça. Foi de graça, não sei. Mas a gente precisa ter um entendimento maior do que é a graça. É ela que nos capacita a viver a vida cristã. Ela que nos capacita a vencer o pecado. É ela que nos capacita realmente a nos levantar, mesmo depois de abatidos, mesmo não tendo a resposta de oração, mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que a gente está pedindo. É a graça de Deus, é o consolo dele que nos capacita a continuar a caminhada e saber, olha, eu posso não entender hoje, mas Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim. O terceiro aspecto, a terceira lição que a gente tira sobre os nossos sofrimentos é o propósito deles. Talvez alguém possa pensar assim, olha, qual é o propósito de Deus deixar que eu sofra e me consolar? Deixar que eu sofra e me consolar. Talvez não seria muito mais fácil ele simplesmente nem me deixar sofrer? Ele não precisava me consolar? Era um trabalho menos para ele, não é mesmo? Mas eu vou ler mais uma vez. Eu vou ler mais uma vez o versículo 6. Eu já li ele 2 vezes, eu vou ler a terceira vez. Prestem bem atenção e abram o coração de vocês. Versículo 6. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para que vocês tenham consolo que os ajude a suportar com paciência os mesmos sofrimentos que estamos padecendo.
Eu quero que você olhe para o seu irmão de novo, para o que está atrás, o que está na frente, o irmão que você ainda não olhou. Olhe bem no fundo dos olhos dele e diga assim: você será usado? Você será usado, amém? Amém? A gente leu aqui diversas vezes, um dos propósitos de Deus nos consolar é que com o consolo que nós recebemos de Deus, nós possamos consolar outras pessoas. Amém? Com o consolo que nós recebemos de Deus, nós possamos consolar outras pessoas. Queridos, existem muitas coisas que eu ouço, que pessoas me contam, em que tudo que eu posso fazer é tentar me colocar no lugar dessa pessoa, mas a verdade é que eu não sei o que é passar por isso. E eu fico, puxa vida, né, irmão, vou morar aqui, mas a verdade é que eu nunca senti essa dor que ela passou. Mas se alguém vier para mim falar das lutas que eu estou tendo, gente, eu vou pegar na mão dessa pessoa e dizer: eu sei o que você passou. Eu sei o que você está passando, eu encontrei graça do Senhor e nós vamos andar junto, eu vou orar com você e você vai encontrar o consolo. Amém? Você vai ser usado, querido. Não pense que isso tudo que tem acontecido com você é simplesmente, meramente porque Deus é sádico e gosta de ver a gente sofrer, para depois ir lá e passar a mão em cima para aliviar. Deus está te capacitando, querido. Deus está te forjando. Deus está te transformando. Ele quer te usar. Amém? Você não precisa abrir, mas em Romanos 5, 3 a 5 fala assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. E a esperança não nos deixa confundidos, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em Tiago 1, 2 até o 4 fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que falte nada. E último aqui, 1 Pedro 1, 6 e 7. Nisso exultais, embora que no presente, por breve tempo, se necessários, sejam contristados, entristecidos, por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que parece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Esses textos aqui eu quase pensei em colocar eles como parte do consolo que o Senhor tem para nós. Mas eu percebo que a perseverança, a fé, elas fazem parte daquilo que a gente precisa para que a gente possa crescer, amadurecer e sermos ferramentas mais poderosas na mão de Deus, mais capacitados a servir a Ele. Amém? Querido, a luta que você tem hoje, às vezes é a ferramenta que Deus vai usar para tocar a vida de outras pessoas. É por isso que o músico, filósofo e pensador, o Rodolfo Abrantes, já falava: e que das minhas feridas saia poder para curar. É um entendimento que ele já teve, que das minhas feridas saia o poder para curar. Amém? Talvez você teve uma luta na área do pecado e você encontrou graça para vencer. Outra pessoa, às vezes, Deus vai colocar no seu caminho. Deus vai colocar no seu caminho. Você pode ser usado para ajudar essa pessoa. Talvez é uma enfermidade que você talvez ainda não acabou na sua vida. Talvez você ainda esteja passando por essa enfermidade. Deus vai colocar você no caminho de outra pessoa que está passando pela mesma coisa. E com a graça que você encontrou, com o consolo que Ele tem te consolado, você vai ter a força que tem para pegar na mão dessa pessoa e dizer: eu sei que você está passando, eu quero ajudar você, vamos orar juntos, vamos andar juntos. Deus quer te usar, meu querido. Nenhum sofrimento é inútil, nenhum sofrimento é de graça. Deus está cuidando de nós, Ele está nos preparando. Assim como a gente leu ali em 1 Pedro, o ouro só pode ser provado pelo fogo. O fogo queima, ferve, faz borbulhar o ouro até que as impurezas desapareçam. Não é fácil. É doloroso. Mas o resultado sempre é para honra e para a glória do Senhor, porque a gente seja aperfeiçoado nele. Amém? Em Atos, se a gente vê quando Estevão foi apedrejado e a igreja começou a ser perseguida,
Não existe na Bíblia talvez assim uma data exata entre o Pentecostes até esse momento, mas se passaram vários anos. E a igreja estava lá experimentando aquele momento maravilhoso, o Espírito Santo tinha caído ali sobre eles, com línguas e com poder, com autoridade, eles estavam ali vivendo aquilo e ninguém queria sair ali de Jerusalém. Mas a palavra falava, de Jesus tinha dito, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, né, até os confins da terra. Mas não estava acontecendo, os discípulos estavam ali, a igreja estava ali concentrada. E o que acontece? O diabo levanta uma grande perseguição contra a igreja e ela é dispersa. Talvez hoje a gente já sabe o desfecho, mas talvez eu fico pensando no coração daquela igreja, o coração daqueles irmãos. Vivendo todos aqueles milagres, deixaram tudo, venderam todas as suas propriedades, entregaram as suas vidas por completo a Deus. E de repente começou perseguição. Mas a gente vê que a palavra diz que por onde eles passaram, eles foram pregando o evangelho. De cidade em cidade, onde eles iam passando, eles iam pregando o evangelho. E na realidade isso tudo foi plano de Deus. Mesmo que talvez o diabo tenha intentado contra a igreja, foi plano de Deus. Tem uma missionária chamada Valnice Milhomes, que ela costuma falar que a gente arma ratoeiras para pegar rato, mas Deus arma sataneiras para pegar Satanás. E mesmo quando Satanás acha que vai frustrar os planos de Deus, mesmo quando ele acha que ele vai perseguir a gente, ele é pego numa sataneira e ele acaba sendo usado por Deus para o nosso crescimento, para que a nossa fé seja amadurecida, para que a gente seja aperfeiçoado. Por isso que Lutero fala que o diabo é o diabo de Deus, é um cão na coleira. Mesmo quando o diabo toca nas nossas vidas, Deus está nos observando, botando limites e dizendo, beleza, ele vai ser provado, vai ser tentado, vai passar perseguição, vai passar provação, vai passar dor, mas a minha mão está sobre ele. Eu vou dar força para ele, ele vai passar por isso, pela minha força. Amém? Queridos, no último ainda gostaria de lembrar a história de José. Vocês todos já devem conhecer a história, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi escravo, ele foi preso, ele foi injuriado, ele passou por todo tipo de luta, perseguição. E só Deus sabe o quanto de frustração, mesmo com os sonhos que ele teve, só Deus sabe talvez o quanto que ele duvidou, pensou, meu Deus, por que isso tudo está acontecendo comigo? E aqueles sonhos que eu tive? Mas a gente sabe o desfecho. Em Gênesis 45, 5 ele fala assim, olha, não foram, né, quando José está falando com os irmãos dele já, bem depois já, lá no Egito, quando ele encontra os irmãos dele, ele fala assim, olha, não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus, Ele me colocou como governador do Egito. E eu fiz questão de entrar nessa passagem porque alguns de vocês aqui talvez passaram por algo bem terrível. E não foi uma circunstância da vida, talvez algo que alguém fez contra vocês. Pode ser um abuso, pode ser um mal. E talvez no seu coração você já duvidou, você já pensou, foi Deus que fez isso? Ou por que Deus permitiu? Mas em Gênesis, 5 capítulos depois, José fala assim para os irmãos dele, vocês tentaram o mal contra mim, porém Deus tornou o mal em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida um povo grande. Vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Talvez alguém tenha feito algum dia um grande mal na sua vida. E querido, não foi Deus que fez esse mal. Não foi Ele que moveu a pessoa a fazer o mal contra você. Nós vivemos num mundo onde vem um dia bom e vem um dia mau. Vem a chuva sobre justos e injustos. Mas Deus tem o poder de transformar o mal que foi feito contra você em bem. Amém? Amém. Vamos se colocar de pé. Queridos, Deus nos chama essa noite para a gente ter uma mentalidade evoluída, uma mentalidade superior. Que a gente não enxergue simplesmente as nossas provações
como algo aleatório, ou como algo que fugiu do controle de Deus, ou como algo que simplesmente assim, isso veio para me destruir, isso veio para me abalar. Queridos, nós precisamos entender que Deus cuida de nós. E mesmo nas nossas tribulações, Ele está nos capacitando, Ele está nos preparando para sermos usados por Ele. E a graça dele está sobre nós. Amém? Tem um pregador puritano lá dos Estados Unidos, o Joel Beeke. Ele costuma dizer que quando Deus vai usar alguém poderosamente, Ele primeiro vai destruir essa pessoa. Isso é pesado. Destruir como assim? Não é destruir no mau sentido, de fazer mal à pessoa, mas é destruir como um vaso, como um odre que não consegue suportar o vinho novo, como uma estrutura velha. Olhe para mim, querido. Você é um vaso nas mãos de Deus. E Ele vai quebrar, e Ele vai amassar você que nem massa de pão. Mas não chore, querido. Porque Ele pode levar você muito mais longe do que você pode imaginar. Amém? A Lauria gostaria de dar um testemunho? É bem rapidinho, tá? Mas é bem fresco. Foi sexta-feira. Eu ia fazer uma live daí à tarde, estava tudo certinho hoje, ia pegar folga, tudo no esquema. De repente, às 9 da manhã, não consigo pegar folga, sem putz. E agora? Nossa, pô, já começou a me dar vontade, já fiquei com falta de ar, desesperada. Eu fui andar com a Camila, porque ela tão nervosa, tão angustiada, porque eu pensei, pô, se ele se comprometeu comigo, eu tenho que fazer? Daí tá, fui andar com ela, estava nervosa, e Deus falou assim pra mim, você tem a mim? Eu pensei, é verdade, né? Por que a gente teme? Se a gente tem a Deus? Eu falei, nenhuma paz. E realmente a gente tem a Deus? Por que a gente tem? Dá errado, dá? Mas no final deu certo, foi bênção, glória a Deus. Então realmente às vezes a gente sabe que tem que confiar em Deus, mas a gente deixa, pô, saiu do que eu tinha planejado, agora eu vou ficar nervosa, vou ficar com falta de ar, com medo, pô, brava até. E não, o que a gente precisa é Deus, só dele, o resto encaixa. Então, Amém. desde que começou a palavra, eu veio isso na minha cabeça. Você tem que falar, né? Amém? Se Ele te tocou para falar, tem que falar. Meus queridos, antes de encerrar, eu gostaria de chamar à frente. Se alguém aqui se sente numa posição de estar sofrendo há anos, talvez, ou talvez é uma coisa recente, mas é uma provação terrível, uma dor muito grande, uma luta de longo tempo, algo que tem sido para você motivo de grande sofrimento, de choro. Gostaria de falar, querido, não tenha vergonha. Você não precisa falar publicamente, mas eu quero convidar você para vir aqui na frente. Nós vamos orar por você. E mesmo que o espinho não seja tirado agora, essa noite, eu não tenho a menor dúvida de que a mão poderosa do Senhor vai ter a graça disponível para você, te enchendo de renovo, te enchendo de força, para passar por todo tipo de deserto que você estiver passando. Amém? Pode vir na frente. Aqueles também que têm dom de cura, que já têm dons espirituais para oração, quiserem vir à frente também, ministrar, orar, interceder, gostaria de chamar também. Pode se colocar de joelhos. Se ajoelhe, se você sentir, não tenha vergonha de nada. Nós somos uma família aqui. Derrama o teu coração, querido. A mão dele não está encolhida. Ele te ama e ele tem sustentado você, ele tem cuidado de você. Por mais que muitas vezes a gente não consiga entender. E a gente talvez não precisa mesmo. A gente precisa confiar. Confiar no processo. Senhor Deus e Pai, queremos mais uma vez te agradecer por essa noite, Pai. Pela tua presença aqui no meio de nós, Senhor. Mas nós queremos nos colocar diante de Ti aqui em joelhos, Pai, clamando a Ti, Senhor, pelo Teu toque, Pai, pela Tua provisão, pela Tua graça, pelo Teu renovo, Senhor, pela Tua força, Pai. Ó Deus, Tu sabes o que cada uma dessas pessoas aqui tem passado, Senhor. Tu sabes há quanto tempo elas vêm clamando a Ti, Senhor, pelo Teu socorro,
pelo teu livramento, pelo teu milagre, Pai, só tu sabes, Senhor. Mas eu sei que o Senhor a ama, eu sei que o Senhor as ama cada um aqui, Senhor. E eu clamo a Ti, Deus, pela Tua graça e misericórdia, Senhor. Derrama sobre cada um aqui cura, Pai. Derrama sobre cada um aqui a vitória, sobre as lutas, Pai. Mas derrama também, Senhor, a graça necessária para vencer dia após dia, para segurar firme e forte na Tua mão e passar pela provação, passar pelo deserto, passar pelo processo, pelo fogo, pela dificuldade, pela dor, pela tristeza, pela perda. Ó Deus, nós cremos que Tu tens todo o poder, Senhor. Nós somos os Teus filhos, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor, envolva essas pessoas aqui agora com a Tua presença, Senhor. Coloca o consolo, Pai, na mente, nos corações, o renovo, Senhor. Ó Pai amado, que desse lugar aqui possa sair testemunhos, Deus, de vitória, testemunhos de como o Senhor conduziu, como o Senhor realmente trouxe o livramento, como o Senhor trouxe a vitória, como o Senhor trouxe a cura, mas como durante todo esse processo o Senhor sustentou, o Senhor deu a força, o Senhor deu a graça necessária. Nós clamamos a Ti, Senhor Jesus, clamamos a Ti, Pai, pela Tua ação. Deus, Tu já manifestou o Teu poder tantas vezes, nós cremos que Tu és poderoso para manifestar mais uma vez essa noite, Pai. Traz renovo, Senhor. Aquele toque personalizado que cada um precisa, Pai. Fala os corações, Deus, assim como o Senhor falou comigo, me consolou e me deu e me garantiu que me ajudaria, Pai. Fala os corações de cada um aqui, Senhor. Fala a cada um aqui, Senhor. Ministra os corações de cada um aqui, Deus. Nos ajuda a crer e confiar mais em Ti, Senhor. Nos ajuda. Derrama a Tua mão sobre nós, Pai. Derrama a Tua graça sobre nós. Teu renovo, Pai. O Teu Santo Espírito, Senhor. Nós clamamos a Ti, Pai. Nós somos a Tua igreja, Senhor. Nós somos os Teus filhos, Pai. Nós clamamos a Ti pelo Teu socorro, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de finalizar, gostaria só de... Eu lembrei agora, é um testemunho de uma missionária argentina. É uma visão que ela teve. Não foi um sonho, não foi só uma experiência, foi uma visão que ela teve. Ela se viu caminhando pela praia. Preste bem atenção. Ela se viu caminhando, foi uma visão aberta que ela teve. Ela se viu caminhando pela praia. E ela olhava para trás e ela via passos. Não só os dela, mas ela via mais um par de passos ao lado. Mas ela não via ninguém. Ela não conseguia ver com os olhos dela. Mas ela via as marcas no chão. E ela continuava caminhando pela praia. E aqueles passos continuavam ao lado dela. E aí então chegou um momento em que caiu uma grande tempestade naquela praia. Com ventos fortes, raios, ondas. E durante aquele momento difícil da vida dela, ela olhou e percebeu que aqueles passos tinham sumido. E agora só tinha um par só de pegadas. E ela fala então que naquela visão ela questionou Deus. Porque ela entendeu que aqueles passos eram de Jesus na vida dela. Ela entendeu que era Jesus ao lado dela. E durante a tempestade então ela questionou Deus: por que os teus passos desapareceram no momento em que eu mais precisei? E ele respondeu: não foram os meus passos que desapareceram, foram os teus. Eu te carreguei durante todo o processo. Confia nele, querido. Talvez você não entenda o que está acontecendo, mas confia. Confia. Amém?